Você sabe que quando você estava descrevendo essa história entre o Sóstenes e o Lindenberg, me veio à cabeça uma foto que viralizou até há uma década atrás, que é a foto do Aécio e a Dilma dando risada ali no plenário da Câmara Federal. Lembrando que os dois foram rivais nas eleições de 2010, não lembro agora, 2012 talvez. 14. Enfim. 14. Perdão. E eles estão lá dando risada, porque é isso que acontece, é isso que é Brasília. A política é feita a portas fechadas, todos se conversam e as pessoas nos seus dias a dia não sabem exatamente o que acontece, então ficam justamente nesse jogo cruel de atenção, do commodity da atenção, da democracia digital, que é quanto mais raiva, quanto mais ofensas a quem pensa diferente de você, mais engajamento. Então é um jogo muito cruel que acontece com a nossa população, que não entende de fato o que é debatido. O erro começa a partir do momento que as nossas leis são escritas. Você pega um cidadão comum, você acha que ele vai entender o que está escrito numa lei? Peraí, não é acessível. Então, a gente já tem a inacessibilidade política na estrutura de como as nossas leis são feitas. E o jogo perpetua isso, porque ele é parte disso. Então é muito, muito complexo. Você sabe que recentemente eu até escrevi um artigo que eu dizia: Centrão, ame-o ou odeie-o, porque ele está aí, ele existe, é o nosso presidencialismo de coalizão, e desde início de 2000, 2010, vem ganhando muita força aí o Congresso, mas o Centrão também permite que a gente não vá tanto para os extremos da pauta. Então, ao mesmo tempo que eles são muito nefastos, são justamente o que perpetuam esse jogo de poder, o que perpetuam o repasse indevido das emendas e tudo isso, mas eles também mantém ali a pauta no meio, no centro, no discurso político, que é assim que se faz política, através da conversa. Então, a gente não vai, na prática, no dia a dia político, a gente não vai nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Então, o Centrão é um caso de amor e ódio. E agora, falando rapidamente de Hugo Mota e o rompimento dele, né, com os líderes do PL e do PT essa semana. Hugo Mota tem ficado muito descredibilizado recentemente. A gente viu sendo noticiado na discussão da PEC da Segurança Pública o próprio relator indo conversar não com o Hugo Mota, mas sim com o Arthur Lira, que foi o seu indicador. Então a gente vê que quem realmente ainda manda no Congresso talvez não seja o Hugo Mota, e sim outros que estão por trás dele. Ele se demonstra um presidente ainda enfraquecido, sem conseguir ter pulso forte ou uma própria identidade sua, e rompeu aí com o governo Lula, justamente dando a relatoria para o governo Tarcísio, de forma indireta, nessa PEC da Segurança Pública. Pedro, eu queria retomar um pouco a questão do problema institucional que a gente discutia aqui anteriormente. Não trata de esquerda, direita ou centrão. O Bolsonaro também teve problemas institucionais e nada garante que, se o Tarcísio, sei lá, o Ratinho for eleito, ele não terá problema institucional com o judiciário e com o legislativo. É um problema sistêmico, não é um problema do Lula, não é um problema do Bolsonaro, não é um problema da direita, um problema da esquerda. O Congresso não é um Congresso que é anti-Lula ou é anti-Bolsonaro, é um Congresso que é a favor de si mesmo. Eles estão em favor das emendas para as suas localidades, para os seus prefeitos, para buscar a sua reeleição, ou a eleição da sua esposa, a eleição da sua filha, do seu filho. É um Congresso muito fortalecido e que o Brasil, institucionalmente, ainda não encontrou uma forma de lidar com esse sistema diferente, porque, como a gente vinha discutindo, a Constituição brasileira pensou num sistema presidencialista, e que o presidente lideraria esse processo com o Congresso e o Judiciário, tudo bem, mas a iniciativa legislativa, a visão de país, viria do presidente, tanto que nas nossas eleições os parlamentares falam lá saúde, educação, segurança, uma pauta
regional, local. Quem fala da grande visão de país são os candidatos à presidência da República. Então, é um problema que vai permanecer depois do governo Lula. O que nos espanta é que o governo Lula, em muitas votações importantes nesse momento, não consegue arrumar 150 votos na Câmara dos Deputados. Isso realmente é bastante grave. Sobre a amizade entre campos opostos, me parece claro, como a Maria disse, que Hugo Mota tem muita dificuldade de impor a sua autoridade, desde que sentaram na sua cadeira. E ele simplesmente não conseguia tirar as pessoas da cadeira e depois deu uma punição absolutamente ridícula àqueles que desafiaram o seu poder, ou seja, nem para reafirmar o seu poder contra aqueles que o desafiaram, Hugo Mota teve força. E a cada semana parece que seu poder vai se esvaindo e ele tenta se reafirmar de formas diferentes. E não sei se rompendo com líderes dos dois maiores partidos da Câmara dos Deputados, ele irá conseguir se impor da forma que precisa. Graças a Deus, para Hugo Mota, o ano está acabando e talvez ele tenha a oportunidade de dar um reset no fim de 2025, em 2026, começar o ano de forma diferente. Para terminar, Lindbergh Farias se notabilizou na política por um radical. Foi o líder da UNE nos anos 90, foi o meu presidente da UNE. Do PC. Olha aí, foi meu presidente da UNE. Líder de Pedro Doria. Líder de Pedro Doria na época de estudante. Saiu do PCdoB e foi para o PSTU. Então, Lindbergh, por um tempo, foi o principal líder do PSTU, o principal nome do PSTU no Rio de Janeiro. Não conseguiu se eleger a nenhum cargo eletivo durante esse tempo, porque o PSTU não fazia legenda, mesmo Lindbergh tendo boas votações. Vai ao PT e se junta ao campo dos rebeldes do PT no início do governo Lula, mas depois se converte, por força de Zé Dirceu e do campo majoritário do PT, a um prefeito moderado de Nova Iguaçu, cidade importante da região metropolitana do Rio de Janeiro, em aliança com o PSDB e o Democratas. Então, Lindbergh consegue também encontrar em si espaço não apenas para ser amigo de Sóstenes Cavalcante, apadrinhado político de Silas Malafaia, mas também, quando precisou governar Nova Iguaçu, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes na Baixada Fluminense, trouxe para o seu entorno o PSDB, Democratas, partidos que, naquele momento, polarizavam as eleições presidenciais brasileiras com o PT. Último ponto, o principal aliado de Lindbergh Farias acabou por se candidatar à Câmara Federal com o número 2513. 25 do Democratas, 13 do PT, solidificando essa aliança muito bonita entre direita e esquerda que vigorou por um tempo em um município importante da Baixada Fluminense. Ô Magno, você é uma enciclopédia, né? Porque é a enciclopédia da política. Meu Deus! Eu era um adolescente bastante estranho, Maria. Não tinha amigos, tá? Claramente. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.